Ai, desculpa, agora eu vou mandar falado porque eu cansei de digitar. Por que que Dona Socorro foi levada às pressas para fazer o exame lá de DNA e o seu João não foi chamado? Será por quê? Pensa bem, porque ele não é o pai da Ana Sofia. Dona Socorro foi apertada, teve que contar. Ela tá com o rabo preso e agora ela vai ter que explicar a situação, porque rapidinho isso vai cair na rede. Eu achei esse processo ontem, mas já já ele vai ser distribuído e todo mundo vai saber e ela vai ter que explicar. E isso justifica porque ela não queria advogado na causa, que ela não queria que descobrissem, né, esse possível caso dela, eu creio que dela, com o Tiago. Embora pareça que ela é muito velha para ele, mas ele tem uns 38 anos, 39, não sei, e ela 42. Não sei, mas eu tenho, a minha dúvida fica aí. Ela ou uma das filhas dela que seria a mãe da Sofia. Mas o seu João não é o pai, não. Outra coisa, eu vou rebuscando aqui as razões que me causaram intriga nesse caso e vou lembrando. A polícia desprezou todas as possíveis tramas a princípio. A primeira equipe fez uma lambança. Todas as evidências que podiam existir, eles descartaram. E quando a Grace Kelly, que é a repórter de Cidade Alerta, voltou e entregou as imagens da câmera para eles, e que não tinha mais como, sufocar tudo isso, esconder, ela estava entrevistando a Dona Socorro. Aí, de repente, a polícia chegou, pegou a Dona Socorro e essas duas meninas, a de 14 anos e a de 18, 19, se eu não me engano, a Priscila tem 18, 19. A polícia pegou a Dona Socorro e essas duas meninas e levou para a delegacia. Quando a polícia entrou, falou alguma coisa que não dá para entender, mas dá para entender Dona Socorro falando amém, amém. A Grace Kelly disse que a polícia teria dito que tinha notícias boas e a Dona Socorro falou amém, amém. Eles pegaram as duas moças e a Dona Socorro, puseram na viatura e levaram. Depois, bem depois, voltaram com a Dona Socorro e as meninas e levou o seu João, dizendo que seria melhor ele ir. Aí não explicou para que também. O seu João também foi depois. Mas, segundo a Grace Kelly, eles não levaram a Dona Socorro e as moças para depor na delegacia. Ficaram dando voltinhas na cidade e depois devolveram-as em casa. Eu acho que era para elas não darem entrevista a Dona Socorro. Ou a Grace Kelly, que era para Dona Socorro não falar mais, abrir a boca demais para Grace Kelly. E são os pensamentos, as conjecturas que eu vou fazendo dentro da minha cabeça. Mas nesse meio tempo veio outra equipe de delegados. Esse caso já trocou de delegado 4 ou 5 vezes. Até então era o Dr. Diógenes Fernandes, com ênfase no sobrenome dele, Fernandes. Depois veio o Aldroville e o outro lá que eu não guardo o nome dele. O do cabelinho amarradinho. Aí que começou nessa investigação aí do tal vulto, que o delegado, que o advogado do Tiago chama de vulto, né? A imagem da menina entrando. Por falar em advogado, o advogado do Tiago, Dr. Marcos Alânio, ele tem uma vasta bagagem de defender bandidos. Ele defendeu um assassino e pedófilo de uma menina de 11 anos, a Maísla Mariano. Tem esse caso no YouTube, em que o assassino da menina picou em pedaços o corpo da menina e espalhou pela cidade. A polícia entregou nas mãos da mãe da menina
só os pedaços da menina. E o Dr. Marcos Alânio defendeu esse assassino. Assim também como ele é condenado pela Justiça da Paraíba, o advogado do Tiago, Dr. Marcos Alânio, é condenado pela Justiça da Paraíba a 29 anos por formação de quadrilha, extorsão e, se eu não me engano, homicídio também, porque ele estava no caso Helder Henrique e ele defendia esse cara, mas ele se uniu a outra parte também, ele jogou dos dois lados, pediram dinheiro para esse cara. O Dr. Marcos Alânio recebeu uma parte desse dinheiro, que é onde ele entrou em crime de extorsão, e ele defendeu os bandidos, um tal de Filemon, que ele considerava até filho dele. Ele foi condenado a 29 anos. Eu não sei como está a situação dele hoje, mas posso fazer uma busca. E ele é advogado de bandidos. Tiago não procurou um advogado qualquer. Ele procurou um advogado especializado em defender culpados. Inclusive, nesse programa aí, há 14 anos atrás, o Dr. Marcos Alânio ele foi condenado em 2011. Inclusive, nesse programa aí, eles falam das provas de materialidade, né? Aí eu não sei se entra no caso do Tiago, mas eles falam também que a vida pregressa também conta. E no caso, a vida pregressa do Tiago tem uma história de abuso sexual infantil. A pessoa teria 11 anos na época, mas foi abafado. E hoje a moça tem 22 anos e não quer falar sobre o assunto. Seria tão bom se ela falasse, né? Seria uma ajuda para colocar o Tiago na cadeia, mesmo que ele não confesse, mas para que ele permanecesse. Esse aí é o caso do Helder Henrique, o bandido que ele defendeu, mas acabou contribuindo para a morte e extorquindo dinheiro ainda. Ele é condenado por esse caso aí, o Dr. Marcos Alânio. É como eu te disse lá em cima, né? Eu vou te passando tudo que eu lembro aqui, tudo que eu vi, minhas conjecturas também, mas sendo que conjecturas são só conjecturas, né? Você aproveita o que você achar que é importante, deleta o que não é, mas pelo menos acho que pode gerar conteúdo, né, para você alimentar o canal, não deixar o caso cair no esquecimento e que a gente possa cobrar das autoridades. Nós somos cidadãos, pagadores de impostos, pagamos os políticos, pagamos os policiais, pagamos a todos, então nós temos direito de exigir uma resposta. E assim, o erro deles foi menosprezar, né? Uma criança do interior, de um brejo da Paraíba, uma minúscula cidade que dá para contar os moradores nos dedos, assim, enfaticamente falando, né? E eles acharam que não ia dar nessa redundância que deu, que não ia alcançar nessa proporção que alcançou. Aí agora nós vamos cobrar a justiça pela menina. Embora eu tenha receio que mesmo que ela tenha sido doada, depois dessa visão que o caso alcançou, provavelmente quem está com a criança pode ter feito algum mal a ela para não ser descoberto, né? Eu vejo muitos youtubers falando que a Ana Sofia não tem idade para ser adotada, que geralmente adoção à brasileira é feita com crianças menores, né? Você mesmo falou que se lembra exatamente de quando você tinha 8 anos de idade, tudo o que acontecia. Eu também me lembro, até porque eu não podia esquecer que foi quando meu pai morreu, nessa idade que eu tinha. Então, mas talvez ela foi porque ela quis, talvez houve promessas, talvez a pessoa era próxima dela, dava agrados, prometia coisas,
Pode ter prometido à dona Socorro também que ela teria um futuro melhor, que ela iria estudar, que iria ajudar, que essa pessoa que ficando com a criança iria dar ajuda financeira para dona Socorro. E aí fica todo mundo agora no funil, né? Se a dona Socorro permitiu, não sei, só conjectura. Se o Tiago doou, não sei, só conjectura. Se o Tiago subtraiu a menina sem o consentimento da mãe, a gente não sabe. Mas eles não acreditavam ou não faziam ideia da dimensão que esse caso ia tomar. Analisando as imagens de quando a menina entra na casa, ela não estava entrando num lugar desconhecido. Ela não estava tímida. Muito provavelmente ela já tinha ido lá outras vezes. Naquele dia especificamente, ela estava muito arrumadinha. Eu tenho 3 filhos, hoje já são grandes, mas meus filhos não andavam arrumadinhos assim, dia de semana, como quem estava indo para uma festa, quem estava indo fazer uma sessão de fotos ou fazer um passeio. Não, as crianças não andam assim. Aquilo era uma roupa de domingo, era uma roupa de passeio. Ela estava produzida, ela ia a algum lugar. E muito provavelmente ela sabia que ia. E a ideia é essa mesma, é não deixar o caso cair no esquecimento, que é a esperança de todo bandido, é que os casos envolvidos fiquem no esquecimento, né? Principalmente se cair no esquecimento da população já era, porque a polícia tem 1000 casos para resolver. Às vezes o estímulo financeiro nem é tanto também, né? E as coisas vão ficando esquecidas e acaba. Não temos mais respostas. Mas eu creio que o caso da Sofia não vai ficar no esquecimento, não, porque há uma grande parcela da sociedade preocupada com isso. Mas, assim, a gente fala uma grande parcela que é quase nada comparada à população do Brasil. Nós que estamos no meio seguindo o caso, achamos que comentamos e achamos que está todo mundo preocupado com a Ana Sofia, vírgula. Entre aspas, esse todo mundo. O todo mundo são poucas pessoas. São poucas pessoas que acompanham os canais investigativos, são poucas pessoas que se importam com as crianças, com o que está acontecendo. Porque se tivesse todo mundo ligado nesses assuntos, não aconteceria tanta barbaridade e não ficaria tantas pessoas impunes. Então nós temos que ficar atento. O problema do seu vizinho, o problema de uma criança lá do outro lado do país, amanhã pode ser o problema da sua família, da minha família. Então vamos manter esse caso aceso, vamos exigir da sociedade da Paraíba, dos pessoal da justiça, os policiais, quem for, de quem for a obrigação e o dever de dar essa resposta à sociedade, nós vamos exigir todos os dias, insistentemente, incomodando, porque nós queremos incomodar. Os bandidos, os monstros, têm que ser incomodados. Se eles ficarem acomodados, a história vai seguir sempre. Então nós queremos incomodar e nós vamos incomodar. O caso da Sofia não vai cair no esquecimento. Ainda que a mãe dela tenha alguma culpa no cartório, ainda que alguma irmã tenha alguma culpa no cartório, doa a quem doer. Nós vamos exigir uma resposta. Nós vamos exigir a justiça. Doa a quem doer. Agora, voltando lá no início da conversa sobre o print que eu te mandei do processo, que a requerente é a dona Maria do Socorro Nobre Gomes, sobrenome Nobre, contra o Tiago Fontes, o artigo é o 245.
né? Eu fui ler o artigo sobre pessoa que entrega o filho a pessoas inidôneas, pessoas que não teriam idoneidade, né? Não teria caráter, não teria moral, não teria condições. Então, só me resta pensar uma coisa. Se ela entrou contra o Tiago, esse processo é contra o Tiago, e ele está sendo acusado de entregar filho menor de idade a pessoa com idoneidade, pessoa não idônea, então ele supostamente, pelo processo que o Dr. Valdir de Freitas Almeida entrou, ele teria entregado a filha, o que nos leva a crer que Sofia seja filha dele, ou não. No caso, seria a nobre Dona Socorro, a mãe, a coitada, a que, quando vê reportagem, desata em lágrimas, e longe das reportagens, está tranquilamente sentada numa cadeira de balanço, comendo, amamentando a bebezinha, fazendo compras no supermercado, uma alegria que só. Será? Será que essa Dona Socorro é tão inocente? Será que ela é tão caipira? É tão ruralzinha? Que não goste nem de dinheiro? Das irmãs que eu tive acesso às redes sociais. 4, 5 dias depois, postando fotos embaladas, em frente ao espelho, fazendo caras e bocas, cada uma assim, bitela de mulher formada. A de 14 anos é a mais escandalosa. Moças, né, assim, consideradas na cidade de Bananeiras como moças mais alegres, moças mais dadas, se é que você me entende, e você me entende, colocando fotos com roupas de balada e escrevendo vida que segue. Será que elas estão tão sentidas mesmo? Será que elas estão tão tristes? A Priscila, há 18 ou 19 anos, não sei ao certo, mas é entre isso, a que teria mentido para a polícia sobre ter visto Sofia às 13h30, brincando em frente à casa, sendo que às 12h34 Sofia teria entrado na casa do Tiago e não teria mais saído, segundo as palavras do delegado Dr. Aldorville Grise. Será que ela teria visto mesmo Sofia a 1h30? Claro que não. Se Ana Sofia entrou na casa de Tiago às 12h34, por que ela mentiu? É a única que nas redes sociais não tem nada. Nada, 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 nada. Nem sobre ela, nem sobre família, nem sobre o desaparecimento de Sofia, nem sobre ninguém. Há de se pensar, por que essa moça não tem conteúdo nenhum. Tem Instagram, tem Facebook, mas aparentemente não tem. Será que não tem conteúdo ou será que apagou depois do rebuliço que teve a história? E confirmando que ela mentiu, porque ela mentiu, eu não creio que o delegado tenha mentido. Eu creio que ela e a irmã de 14 anos mentiram. Uma pessoa pode se equivocar por algum tempo, não por todo o tempo, mas duas pessoas se equivocarem com a mesma situação é quase que impossível. Então as duas deveriam ser mais investigadas, deveriam ser chamadas novamente para dizer o porquê. Elas já admitiram que se equivocaram. Será que houve equívoco ou será que foi premeditado, diríamos assim? Porque duas se equivocarem ao mesmo tempo, falarem a mesma coisa, poderia ter sido combinado. Agora elas queriam o que com isso? Elas queriam tirar o foco de cima do Tiago, será? Elas estavam chegando de um sítio. Em pleno meio de semana, elas estariam em encontro com amigos num sítio. Quando voltaram e disseram que viu Ana Sofia em frente à casa. Será que elas conversaram com alguém? Será que elas combinaram alguma coisa com alguém? Será que Sofia já não sabia que ela ia dar uma passeadinha, dar uma voltinha?
que ela ia fazer uma sessão de fotos, ou ganhar um celular, ou qualquer coisa. Porque a família é muito interesseira, vivem de ganhar. Vivem de Bolsa Família, vivem de doações das pessoas, e a gente sabe que Dona Socorro é muito interesseira. Acho que eu não sou a única a ter observado isso. Será que elas não falaram com a menina que a menina ia ganhar alguma coisa? Que fosse da vontade dela? Ou que ela ia passear com alguém? Que ela ia a algum lugar? Ela estava muito bem arrumadinha para quem ia brincar com a coleguinha. E ela entrou na casa do Tiago muito decidida. Ela não entrou como quem... Ah, será? Não. Ela entrou sabendo que ia entrar. Quase que automático. Ela não hesitou antes de entrar. Ela entrou de uma vez. Não é uma casa que ela não frequentava. É uma casa onde ela tinha intimidade. Assim penso eu. Ah, e antes que eu me esqueça, a Polícia Civil da Paraíba tinha entrado no CNJ acusando o Tiago de homicídio qualificado. Ontem eu fui fazer vista a esse processo, não existe mais. Talvez seja trocado, né? Após Dona Socorro ter confessado, né, alguma coisa, a possível paternidade do Tiago, talvez tenha mudado. Mas a de homicídio qualificado não existe mais o processo.